somam a esses nossos, além daquele grupo que o professor, de uma certa forma, lidera, para que a gente possa avançar em relação a essa reflexão. Muito obrigada. Passo a palavra, então, à nossa querida Maria Lúcia. Obrigada. Você tem para mim? 10 minutos, 10 a 15 minutos. Ok. Bom, boa tarde. Eu agradeço imensamente à nossa deputada Luísa Erondina a honra de convidar a Auditoria Cidadã da Dívida a fazer parte dessa comissão, ao lado de respeitáveis entidades da sociedade civil aqui presentes, e me sinto mais honrada ainda de dividir essa mesa com o nosso mestre de sempre, professor Fábio Conder Comparato, que inclusive tanto incentiva a participação popular. Cumprimento a todos os deputados presentes, a todas as pessoas, principalmente aos indígenas, verdadeiros donos dessa terra, a quem eu honro e conto que um amigo nosso que é dirigente indígena lá no Rio de Janeiro vai levar para o Congresso de vocês a proposta de montar um núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em cada tribo. E essa vai ser uma honra muito grande para nós. Viu? Bom, eu preparei uma rápida apresentação aqui, porque por uma sociedade mais justa, como é o objetivo dessa comissão, nós temos que lidar com pelo menos 2 pontos. O sistema da dívida e o modelo tributário. Claro que muito mais além disso, mas para focar neste momento no sistema da dívida e no modelo tributário. Nós precisamos lembrar das riquezas do nosso país. Esse quadro que o professor Fábio Conder Comparato acabou de desenhar aqui para nós é incompatível, totalmente incompatível com as riquezas do Brasil. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. O Canadá tem 2% do nióbio. Garante com esse dinheiro saúde e educação de graça para toda a população. O Brasil tem 98%. E o que acontece com o nióbio brasileiro? Não tem controle, a comercialização, ninguém sabe quanto se arrecada de nióbio, para onde vai, é uma empresa privatizada que faz essa comercialização. Então, começa por aí. Além disso, nós temos a terceira maior reserva de petróleo depois da descoberta do pré-sal, a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agriculturável, riquezas minerais de todos os tipos e terras raras que só existem aqui, riquezas biológicas de todas as espécies, extensão territorial continental e falamos o mesmo idioma, não é? Inclusive os indígenas falam o nosso idioma, não é? Extensão territorial, clima favorável, potencial energético, industrial e comercial, riqueza humana e cultural. Então, como é que nós estamos nessa crise econômica, que, aliás, é uma crise econômica seletiva? Alguns setores não estão em crise. Os bancos, como muito bem frisou o professor Fábio, não estão em crise. Ano passado, lucraram 81 bilhões, valor próximo ao orçamento da saúde, ao orçamento da educação, e esse ano aumentaram os lucros. Que mágica é essa se nós estamos em desindustrialização, com queda da atividade comercial também, desemprego recorde, perdas salariais e entregando o nosso patrimônio? Que mágica é essa do lucro dos bancos? É evidente que está havendo transferência de recursos públicos para o setor financeiro privado. E a engrenagem que favorece essa transferência é o sistema da dívida, junto com as benesses tributárias desse setor. Temos também uma crise social, política, e só se fala em ajuste fiscal. Cortar gastos sociais, cortar investimentos, entregar patrimônio por meio das privatizações, e temos o crescimento acelerado da dívida pública, não é? Nesse ambiente de crise, o capital está avançando. Nós temos tido o aumento das taxas de juros, que aumentaram 30% das eleições para cá. Na época das eleições, a Selic já estava em 11%. E agora está em 14,25%.
mas os títulos estão sendo vendidos a mais de 16. Não é? A desculpa é subir juros para controlar a inflação pelo Banco Central. Só que aumentar juros não controla o tipo de inflação que nós temos. Não é? Isso aí está servindo para aumentar ainda mais o lucro dos bancos com o aumento das taxas de juros. Temos visto também o abuso na prática de mecanismos financeiros, como as operações de swap cambial, que é uma garantia que o Banco Central dá para bancos e grandes empresas importadoras e exportadoras, de garantir a variação do dólar. Todo mundo sabia que o dólar iria subir, inclusive o Banco Central. E aí ele garante essa variação, faz contratos sem limite, mais de 300 bilhões de dólares em contrato de garantia de swap. Onde está a responsabilidade monetária neste país? É claro que o dólar subiu, como já era esperado, e os prejuízos, se somarmos os meses em que deram prejuízo, nos últimos 12 meses, nós temos aí 169 bilhões de reais de prejuízo com esse tipo de operação. Como é que pode? E como é que está sendo coberto? Com títulos da dívida pública, da forma que o professor Fábio Comparato falou. O Tesouro emite e entrega de bandeja, sem ônus para o Banco Central. Temos também as operações compromissadas, em que o Banco Central estabelece para o Brasil uma base monetária bem baixinha, de 5% do PIB, de tal forma que o Brasil é um país que não emite moeda, mas emite dívida, que paga os maiores juros do mundo. E os bancos compram essa dívida, criam moeda, emprestando para os seus clientes. Uma verdadeira farra para o sistema financeiro. E essas operações compromissadas, feitas com esses títulos que o Tesouro passa para o Banco Central, já alcançam quase R$1 trilhão. E os juros dessas operações têm que ser pagas em dinheiro, em cash, para os bancos. Um verdadeiro absurdo. Não é? Então, nós temos aí um abuso na utilização desses mecanismos financeiros que estão gerando dívida pública para nós pagarmos. Não é? Por isso é que nós somos esse país rico que eu descobri e estamos com esse quadro dramático que brilhantemente o professor Fábio acabou de descrever. E com esse quadro, qual é a receita? O ajuste fiscal, aumentando o tributo de forma equivocada, garantindo benesses tributárias para os ricos e entregando o nosso patrimônio. O verdadeiro rombo das contas públicas está na dívida pública. Não está na Previdência, como muitos gostam de dizer. Está na dívida pública. Em 8 meses, de janeiro a agosto, a dívida pública interna aumentou R$500 bilhão. Eu fotografei, está aí a tela, porque as pessoas não acreditam quando a gente coloca. Em janeiro, estava em 3,2 trilhões o volume de títulos emitidos pelo Tesouro. Em agosto, atingiu 3,691 trilhões. Aumentou R$500 bilhão esse ano. E em que condições? Pagando as taxas de juros mais elevadas do mundo. Como eu falei, a Selic já atingiu 14,25, mas os títulos estão sendo negociados a 16,4. O Congresso não interfere no patamar dos juros. O Copom, a diretoria do Banco Central, não eleita como os senhores, não eleita, decide as taxas de juros e isso vira lei. E não importa se tem dinheiro para pagar esses juros, por quê? Se os recursos existentes no orçamento não são suficientes, corta gasto social, aumenta tributo. E se isso não é suficiente, entrega patrimônio, privatiza e entrega e paga-se os juros. E se ainda não é suficiente, emite título e paga os juros. Não é? O Congresso também não interfere na destinação brutal de recursos para a dívida pública, porque quando o orçamento vem para essa casa, essa parte da dívida, os senhores não podem nem apresentar emenda,
por conta do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, letra B, sobre o artigo sobre o qual recai uma denúncia de fraude, porque o próprio ministro Jobim, ex-ministro, né, Jobim, confessou que artigos foram introduzidos à Constituição sem ter sido votados. E este é um deles, conforme provaram professores da UNB. Então, uma das reivindicações para essa comissão seria apresentar uma PEC para retirar esse artigo da Constituição Federal, porque é um artigo sobre o qual recai a pecha de fraude à Carta Magna, e que, além do mais, está castrando a prerrogativa dessa casa de dizer não vamos destinar metade do orçamento para juros e amortizações da dívida. Essa prerrogativa está castrada por esse dispositivo inserido de forma contrabandeada no texto constitucional. O resultado dessa política suicida é o escandaloso lucro dos bancos no Brasil, que atingiu 81 bilhões ano passado e esse ano ainda aumentou. Temos vários descumprimentos de princípios constitucionais com essa dívida, ferindo o princípio da transparência, o princípio da motivação. Queremos saber principalmente quem são os detentores dos títulos da dívida. Uma dívida paga por nós, uma dívida pública, paga pela sociedade. Não sabemos. E temos mais uma série de perguntas que eu vou pular em respeito ao tempo, mas quem se beneficiou, não é, historicamente, dessas taxas de juros? Nós queremos saber quem são os beneficiários dessas operações de swap, dessas operações de mercado aberto, etc. Quem está pensando o Brasil em relação a essa questão da dívida pública continua sendo o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Nós detectamos um documento que só existe em inglês, olha a falta de respeito, em que o Fundo Monetário e o Banco Mundial monitoram a política monetária. A recomendação número 1 desse documento é a independência do Banco Central. A autonomia completa do Banco Central. Para que isso? Hoje ele já é dominado pelos bancos privados. Se vier a autonomia, aí já não adianta mais elegermos um presidente estadista, que chegaria lá no Banco Central e falaria, acabou a farra, agora o Banco Central vai agir para o Brasil e não mais para os banqueiros. Se o Banco Central se tornar autônomo, independente, acabou. Então essa é a primeira recomendação desse documento. E vai por aí afora, com várias recomendações, sempre em favor do sistema financeiro. Nesses 15 anos dedicados à auditoria cidadã da dívida, nós determinamos que existe um sistema da dívida. O endividamento público não tem servido para trazer recursos à nação. Tem servido para sangrar os recursos e transferi-los para o setor financeiro privado. Isso tem que ser provado por meio de uma auditoria. Por isso a nossa bandeira é essa. Temos provado como cidadãos vários indícios flagrantes de fraudes, de ilegalidades, de ilegitimidades, inclusive denunciados nessa casa por uma CPI da dívida em 2009 e 2010, da qual eu tive a honra de participar e assessorar. Esse sistema da dívida está usando uma série de engrenagens do modelo econômico, do sistema legal, dos privilégios financeiros, a grande mídia, a corrupção, para fazer essa transferência para o setor financeiro. De tal forma que a dívida externa já alcança 554 bilhões de dólares, a dívida interna 3 trilhões e 700 bilhões de reais, e o resultado do nosso orçamento é esse aí, ó. Ano passado, 45% foram para a dívida, menos de 4% para a educação, menos de 4% para a saúde. Não tem condições de continuarmos com essa situação. Em relação ao modelo tributário, que é a outra questão, e temos um modelo tributário totalmente aleijado, com privilégios para os ricos, com baixa tributação ou nula sobre lucros exorbitantes, fortunas, heranças, latifúndios, rentistas, bens supérfluos de luxo, isenção de lucros e dividendos distribuídos
isenção de remessas para o exterior, para exportações e verdadeiras aberrações como juros sobre capital próprio. É uma aberração que só existe no Brasil. E mais, impunibilidade. Aqui no Brasil há um incentivo à sonegação. Porque se cometerem crimes contra a ordem tributária, basta ir lá e pagar o tributo que está tudo desmanchado. Temos que revogar essa lei que acabou com a punibilidade sobre o crime contra a ordem tributária. Porque é um crime de lesa pátria, é por causa disso que nós somos um dos países mais injustos do mundo. 0,5% da população economicamente ativa detém 30% da renda nacional e 43% do patrimônio declarado à Receita Federal. Isso é um absurdo. E isso não é um acaso. Isso decorre desses privilégios tributários e dessa falta, não é, de respeito à vida digna nesse país. Eu assisti uma palestra do Dr. Stiglitz há 2 semanas atrás. Ele disse, o Brasil inventou uma forma de não crescimento. Juros abusivos e falta de tributação justa. Até sob o enfoque econômico, deveria se distribuir renda. Porque não é possível lucrar num país em que o povo não tem renda. Stiglitz, até o Stiglitz está falando isso, não é? Bom, o sistema da dívida prossegue também no âmbito dos estados e municípios. Eu não vou falar sobre isso em respeito ao tempo também. Tudo isso tem feito do Brasil um dos países mais injustos do mundo. A 9ª economia mundial, até a última apresentação que eu fiz aqui, éramos a 7ª. Já somos a 9ª. 79º no ranking do respeito aos direitos humanos, penúltimo na educação, e isso também não é um acaso. Querem acabar com o povo? Neguem educação a ele. Há milênios os sábios dizem isso. 128º no ranking do crescimento econômico. Nós queremos saber que dívida é essa, quem levou vantagem com ela, e a ferramenta para isso é a auditoria, tal como previsto na Constituição. A auditoria cidadã nasceu de um plebiscito popular, com muita honra para nós, o plebiscito popular do ano 2000, feito no ano 2000, que não deu em nada em termos institucionais, mas fez nascer a auditoria cidadã, que está aí há 15 anos prestando esse serviço ao nosso povo, não é? As propostas já foram apresentadas a essa comissão. A Auditoria Cidadã apresentou proposta de separar o orçamento da Seguridade Social para botar um ponto final nesse discurso mentiroso de que a Previdência é deficitária. Não existe déficit da Previdência. Nós exigimos separação do orçamento da Seguridade Social. Exigimos o cumprimento do artigo 6º da Constituição para priorizar os direitos sociais, regulamentar o artigo 192 e estabelecer limite para juros. Por que não? Limite de juros aqui no Brasil idêntico aos juros americanos, norte-americanos. Gostamos de copiar tanta coisa deles, por que não vamos copiar os juros? Juros brasileiros, no máximo, idênticos aos juros cobrados pela América do Norte. Aumentar a base monetária para parar de emitir dívida e injetar dinheiro na economia. Tem espaço para isso. Inclusive, o nióbio pode ser o lastro dessa economia, dessa moeda. Rever o regime de metas de inflação, que hoje não controla a inflação, não é? Várias propostas aqui para uma tributação justa, que eu não vou nem entrar nelas, porque já foram apresentadas à comissão. E eu tenho certeza que meus colegas do Sindifisco e do Simprofaz, etc., vão apresentar, não é, para rever todos esses abusos do nosso modelo tributário aleijado e fortalecer a administração tributária no nosso país. Por último, reivindicamos a auditoria da dívida, como previsto na Constituição Federal, fortalecer a subcomissão que foi criada. Essa comissão de legislação participativa pode fortalecer a subcomissão e também criar a frente parlamentar. Os parlamentares que ainda não assinaram, eu tenho formulários aqui para assinar o formulário de adesão, a ficha de adesão à frente parlamentar. É um prazer enorme participar dessa comissão, porque nós acreditamos, eu vou repetir uma frase de Marx,
a emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Então, nós estamos aqui como sociedade civil, como representantes da base social, para lutar pelos nossos direitos, para lutar pela emancipação dos oprimidos deste país há 515 anos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maria Lúcia.